mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as fases da vida. Eu não sei se você já reparou, já deu para notar, mas a vida ela é feita de fases. E quanto mais rápido nós entendermos as lições que as fases nos trazem, mais rápido vamos mudar de fase. Vamos para a próxima etapa da nossa jornada. Eu sei que muitos de nós carecemos de uma intervenção divina, que precisamos de um milagre, que precisamos de uma cura, de uma porta aberta, precisamos da restauração do casamento, às vezes da libertação de um filho das drogas, de um marido da bebida, ou de uma paixão incorreta que arrebatou o coração de alguém. Muitas vezes nós nos encontramos sobre a pressão dessa necessidade, e sob esta pressão nós procuramos uma intervenção de Deus, aquele que pode fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer, aquele que pode curar a doença que a medicina ainda não conseguiu descobrir a cura, aquele que pode entrar com providência e fazer o sobrenatural. Mas é importante nós entendermos que os milagres realizados por Cristo, na verdade, eles funcionavam como uma isca, para que as pessoas se aproximassem para receber dele a palavra de salvação. A prioridade é sempre que as pessoas se convertam e recebam Cristo como Salvador. Então, hoje muitas pessoas têm dificuldades de lidar com suas fases. E é isso que eu quero conversar um pouco com você, para que você aprenda a entender que às vezes você vai estar no caminho certo, fazendo tudo certinho, e o negócio não vai estar muito bom para o teu lado. Ah, pastor, mas por quê? Pois é, querido, reclama na administração. Vai lá e fala o que está acontecendo. É importante nós entendermos isso. Quando nós sobrevivemos à fase difícil, normalmente, logo depois, vamos para uma fase um pouco mais amena, mais agradável. Quem aqui já passou coisas muito difíceis, levanta a mão. Pois é, baixa a mão. Quem hoje está numa situação legalzinha, aí, maneira, meio que equilibrada, já não está naquele sufoco da face que você levantou a mão antes, levante a mão. E agora levanta a mão quem está sofrendo, não é de hoje. Levanta a mão, a turma do sofrimento. Isso, glória a Deus, eu também vim falar com você. Porque isso não é vida, o nome disso é saga. Ah, pastor, eu não conheço, não sei o que é saga. Vou traduzir, é sua vida. Depois você entra no Google e vai descobrir. Certo? É importante nós entendermos e sobrevivermos às fases. Eu escrevi um texto e quero ler para vocês. A vida não começa nem termina em nós. Nós somos apenas personagens temporários da vida que prossegue após a nossa passagem. Por isso, não confunda o seu tempo de vida com a vida que já existiu e continuará existindo sem você. Aprender as lições trazidas de cada fase é primordial para o nosso crescimento. Já colocamos tudo na boca para estabelecer reconhecimento e já choramos por qualquer coisa. O que foi isso? A fase da infância. Já vimos os pelos nascerem no nosso corpo e as acnes tomarem conta de nosso rosto. O que foi isso? A fase da adolescência. Já achamos que mudaríamos o mundo e achamos que éramos
autossuficientes. Que fase foi essa? A fase da juventude. Já passamos por tudo isso, talvez alguns estejam nela ainda. E esperamos que quando chegue a idade adulta, chegamos então à fase da maturidade. Só que eu tenho descoberto que pessoas chegam na fase adulta cronológica, mas com a idade emocional de adolescente. Eu conheço gente de 50 anos que ainda não sabe reconhecer as coisas, a não ser provando. Se casa com gente errada, faz negócio com gente que não... Por quê? Porque não aprendeu com a maturidade e ainda sente a dor de ter que provar tudo para depois medir as consequências. É importante nós entendermos que quando nos tornamos maduros, descobrimos que há outras maneiras de fazer reconhecimento, e não apenas colocando na boca, ou seja, provando. Que existem momentos que precisamos chorar e não somos super-homens, certo? Somos seres humanos. A Bíblia diz que há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de ganhar, mas há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo de rasgar e há tempo de... Então, por que é que nós não queremos o tempo que a Bíblia diz que tem que fazer parte de nossa vida? Entendeu? Por exemplo, tempo de ganhar. Tem gente que só quer ganhar. Pois é, querido, não dá. Nem o Flamengo, que só está ganhando, já está perdendo. Mas essa é a verdade, sim ou não? Sim, querido. Não estou falando de futebol, estou falando de vida. Ok? É isso. Certo? Nós precisamos entender que quando a maturidade vem, certo? Nós vamos descobrir que tem época que nós vamos chorar. E pronto, ponto final. Quando for o dia de chorar, meu filho, não queira rir, porque você não é doido. Chore. Um ente querido seu morreu. O que é dia? De chorar, a não ser que seja sua sogra. Aí não dá para chorar. Mas também não pode fazer festa, tem que manter-se para não ofender o ente querido da serpente. Então, olhe bem. Com a maturidade, nós vamos descobrir que os pelos que nasceram no nosso corpo vão ficar brancos e muitos deles vão cair. Com a maturidade, vamos descobrir que as acnes darão lugar às rugas trazidas pela idade. Vamos entender que não vamos mudar o mundo num contexto geral, mas podemos mudar o nosso mundo, a nossa casa, a nossa família. Vamos descobrir com a maturidade que não somos dependentes nem independentes, que somos interdependentes. Dependemos das pessoas e as pessoas dependem de nós. Hoje muitas pessoas sofrem muito quando vão lidar com as suas fases difíceis. E eu preciso autorresponsabilizar você e a mim também, porque grande parte do sofrimento que eu vejo pessoas enfrentarem, na verdade são reverberações de suas próprias ações. Entendeu? São coisas que as pessoas plantaram e agora estão colhendo, mas na hora da colheita, o seu ego tem muita dificuldade de dizer para ela que ela é culpada dos fatos. Então, o culpado é o governo, o culpado é o marido, o culpado é o fulano, é o pastor, é o Satanás. Vamos culpar alguém que não seja nós, porque eu já estou sofrendo. Botar a culpa em mim vai agregar mais sofrimento ainda. Então arruma um culpado. Mas eu preciso te dar uma notícia ruim, porque não vim aqui falar
Só coisa boa com você. O maior inimigo que você tem nessa vida é aquele que aparece para você toda manhã, quando você vai escovar seu dente. Naquele espelhinho do banheiro, que você olha, quem está lá? Chifrudo, com tridente na mão. Quem está lá? A bandeira vermelha. Quem está lá? Quem está lá? Você. Olhando para quem? Para você. Para começar mais um dia, onde o diabo tirou folga. Porque você sozinho é capaz de fazer sua vida ser um inferno. Sim, a grande verdade é essa. Somos os causadores da maioria dos nossos problemas. Quem é que cria crise no meu casamento? Você? Nunca. Quem é que cria? Eu e a outra pessoa que parece no espelho. Tudo bem que a culpa é mais dela do que a minha. Não vou botar a culpa só em mim. Não sou louco. Mas eu preciso inspirar você. Primeiro a entender, porque nós temos uma cultura religiosa muito esquisita. Se está dando tudo certo, eu estou ganhando dinheiro, eu estou com saúde, tudo maneiro. Por quê? Porque eu estou obedecendo e fazendo tudo certo. E se as coisas estiverem dando ruim? Aí eu quero saber por quê. O que está dando errado, Senhor? Onde é que está o culpado? Então, quer dizer que todas as fases de crise são resultados de nossas falhas, de nossos erros? Cuidado com esse sistema, porque isso pode causar muito sofrimento em quem está obedecendo, mas vivendo o tempo de perder, tendo que viver o seu momento de crise. Eu já falei isso aqui, mas eu quero ler para você um texto. E se você puder abrir sua Bíblia, aí acompanhar e marcar, só para você não esquecer, mesmo que não sirva para você mostrar para os outros. Profeta Daniel, capítulo 2, verso 32, eu quero te mostrar 2 textos, aliás 3, que vai elucidar isso para você. Profeta Daniel, capítulo 2, verso 32. Posso ouvir um amém de quem achou? Posso ouvir uma misericórdia de quem está procurando? Isso, profeta Daniel, para você não esquecer, 2:32. 2:32. Se com esse tempo que eu te dei para você caçar o Daniel, tu não achou, você precisa se converter, ler a Bíblia. Esse dia eu falei assim: abra sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 2, verso 17. O pessoal procurou e de repente uma mulher olhou para mim e falou: mas não tem. Eu falei: a senhora procurou direito? Ela falou: procurei. O senhor está errado. E eu falei: tô mesmo, dona, eu esqueci que não tem, Abraão. Aí ela me olhou. Eu falei: a senhora não sabia que não tinha, não? Ela falou: eu não. Eu falei: então desculpa, né, minha senhora? Vamos mudar aí, vamos botar outro livro que tenha na Bíblia da senhora, né? E ela achou que o jumento era eu. Mas eu também não ia chamar a jumenta de jumenta na frente de todo mundo, eu não. Só estou falando agora que ela não está aqui, foi em outro lugar. O ruim é que isso vai para a internet. A jumenta vai descobrir que era ela e eu não vou voltar mais naquela igreja, é isso aí. Que texto é mesmo? Show de bola! Glória a Deus! O jumento ficou só lá onde eu fui. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e sua coxa de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora você pode ir para o verso 38. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu
és a cabeça de ouro. Daniel está falando com Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. E um quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Preste atenção aqui, porque eu só estou mostrando esse texto para mostrar o que Deus está falando com Nabucodonosor. O maior império que já dominou o mundo foi o Império Babilônico. Quando Daniel vai dar o discernimento, a interpretação do sonho, Deus está dizendo para Nabucodonosor: o seu reino representa a cabeça de ouro, o reino mais rico e poderoso, que já dominou o mundo inteiro. Mas depois de você vem um reino inferior ao seu. Na verdade, a fusão dos medos persas, Assuero, Ciro, Dário, como queiram, representa o peito e os braços de prata. Mas depois virá um outro reino inferior, o reino de bronze, a Grécia, os gregos, os helenistas, a sabedoria de Arquimedes e de tantos outros sábios que deixaram um legado para a humanidade. Mas depois de vocês, ou depois dos gregos, virá também os romanos, o ferro. O que Deus está dizendo para Nabucodonosor: você não começou essa história e nem vai terminá-la. Você apenas é um personagem que faz parte dela. Todos nós estamos aqui de passagem, a grande verdade é essa. Somos os personagens que compõem o elenco atual dessa grande dramatização que é a vida. E a pergunta é: que estilo de vida nós vamos levar enquanto estivermos aqui? E que legado vamos deixar para as próximas gerações? Se você tem medo de pessoas, saiba que pessoas morrem. Tenham medo das ideias e dos legados que essas pessoas podem deixar para as novas gerações, dos valores, dos princípios. Esse, na verdade, é o grande inimigo. Pessoas morrem, você tem medo de quê? De quem? Já, certo? Quer num acidente, quer numa morte natural, pode ter certeza. Homens não me assustam. O que me assustam são seus pensamentos, que podem se perpetuar e deformar as gerações futuras. Quando eu vejo essa mensagem, Deus está dizendo a Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro, que ele é apenas alguém que precisa transicionar, que a história é geracional. Só que preste atenção, nesse texto, no capítulo 2, no verso 32, diz assim: você é a cabeça dessa estátua. E a cabeça era feita de quê? A cabeça era feita de quê? Me ajuda. E os peitos e os braços de? E o ventre de? E a perna de? Preste atenção. Capítulo 3 de Daniel, verso 1, eu queria que você lesse na tradução que você tiver. É importante você entender isso. Faz parte daquilo que eu estou querendo transmitir. Leia para mim o capítulo 3, o verso 1. Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez o quê? Fez o quê? O que era de ouro? A estátua inteira? Sim ou não? Sim ou não? Deus disse que o que era de ouro na estátua? E Nabucodonosor fez uma estátua toda. Deus disse para ele: você é a cabeça, e depois de você vem prata, vem bronze e vem ferro. Logo em seguida ele faz uma estátua toda de... O que ele está dizendo para Deus? Não tem prata, não tem bronze e não tem ferro. Olhe bem, Deus está dizendo para ele: camarada, viva seu tempo. Aprenda com as lições que a sua vida te traz.
Aprenda a passar por essa terra e viver a proposta bíblica, vida em abundância. Sofrimento é pontual. No mundo tereis, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... O sofrimento é pontual, a vida é abundante. Sofrimento, repita comigo, preciso que você entenda isso. Sofrimento é o quê? E vida. Hoje tem gente vivendo vida pontual, sofrimento abundante. Entendeu? Vira essa tomada, troca o polo. Entende? Sofrimento é pontual. Eu sei que é estranho. A mente da gente é muito esquisita. Por exemplo, às vezes você vem naquele escudo que a gente fala mesmo: você vai vencer, em Cristo você é mais do que vencer. Isso, você vai vencer, você vai vencer. Aí você sai do culto, mas você sai flutuando. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Acabou o culto, vai para casa. Eu vou vencer. Eu vou vencer, gente. Lá na igreja todo mundo falou que ia vencer. Então eu também vou vencer. Aí você janta, toma um banho. Gente, eu vou vencer. Eu tenho que vencer, gente, não é assim não. Aí você dorme. Manhã de manhã você acorda e diz assim: eu vou vencer, gente. Eu vou. Eu preciso. Depois do almoço, olha a sua frase: eu vou vencer. O que era uma certeza logo depois do culto. Se passar muito tempo, por quê? Isso é gente que só vive de momento. Está na hora de construirmos uma história com Deus, que não precisa de um momento, de um ápice. Não. Sede firmes e constantes, sempre abundante. É assim que funciona. Nós precisamos preparar pessoas que estejam aptas para andar com Deus. Eu cheguei essa semana passada de uma viagem e eu passei por Londres e vi algo muito interessante, pastor. Os muçulmanos colocam seus filhos para estudar em escolas cristãs. As melhores escolas lá têm valores e princípios cristãos. E os muçulmanos colocam seus filhos, estudam 5, 8, 10 anos nessas escolas e continuam muçulmanos. Os filhos dos crentes vão para a faculdade, 2 aulas de filosofia, os caras já querem questionar se Deus existe ou não. Os caras estudam 5, 10 anos numa escola, e seus pais não têm medo, porque os valores que receberam são fundamentos que vão mantê-los presos à fé. O que nós precisamos, irmãos, é mudar a nossa postura, porque o Deus que servimos colocou o nosso nome no livro da vida para aqueles que recebem Cristo, mas nos deu poder e autoridade para a gente tirar a onda nessa terra. Estou falando de, quando eu falo, a gente fala de prosperidade, eu vi a irmã orando de uma forma muito sábia aqui, sabe? A primeira coisa que as pessoas pensam é dinheiro. Isso, estou precisando de dinheiro. Aliás, essa é uma beleza da pobreza, porque o pobre acredita que o dinheiro resolve. O chato é o rico, que já descobriu que isso não é verdade. Porque o pobre pensa: se eu ganhar na loteria, eu resolvo todos os seus problemas. Quanto de dinheiro você precisa para comprar uma casa? Depende da casa, certo? Sim ou não? Quanto de dinheiro você precisa para montar um lar? Pare e pense. Tem coisa que o dinheiro não vai fazer. Não estou falando que dinheiro é ruim não, hein? Longe de mim falar uma besteira dessa. O dinheiro é bom. Se você não gosta, anota aí: Bradesco, e deposita lá. Mas eu te falar, seja próspero, porque rico é ter muita coisa de uma coisa só. Próspero é ter o bastante de tudo que se precisa para viver nessa terra. Então nós temos que procurar um estilo de vida que vamos andar com Jesus em todo
tempo. Você está hoje precisando? Não tem problema nenhum, ele está aqui, ele faz milagre, ele rebenta. O que você tem? Câncer. Câncer não é nada para ele. O que você tem? Uma dívida impagável. Ele é dono do ouro e da prata. O que você tem? Um marido bagunçado. Ele pode mudar. Pastor, é minha sogra. Ele é fera. Meu filho está doido. Pois é, a mistura entre a senhora e seu marido não deu certo. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que Cristo é a solução. Isso. Mas mais do que fazer um milagre por você, Ele quer fazer a sua vida uma vida inspirativa para outros que não conhecem. É assim que funciona. Então eu vou mostrar a você rapidinho, sabe? Alguém que aprendeu as lições da fase ou das fases de sua vida. E abra sua Bíblia. Eu sei que eu tenho que mostrar para você Gênesis 37, verso 3. Vamos aprender rapidinho com José. Gênesis, eu sei que é difícil de achar. Gênesis 37, 3. Amém? Isso. Israel amava José mais do que a todos os seus, porque era filho da sua, e fez uma túnica de várias. Preste atenção aqui. Eu quero usar o exemplo de José e as fases da vida desse moço, para que você venha entender. A principal fase de um ser humano, qual é? É a sua infância. Alguns psicólogos especialistas na área dizem que praticamente não há memória de 5 anos para baixo. Mas é nesta fase que os valores, é nessa fase que as lembranças, que apesar de não vir à tona, podem estabelecer comportamentos. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Nós vemos José, um menino que na fase inicial recebeu de seu pai principalmente amor. Jacó amava José, e Jacó supria as necessidades. Vamos usar a túnica para exemplificar isso. Este menino foi treinado na sua base, ok? Com um treinamento que irá prepará-lo. Provérbios 22, 6. Ensina o menino, a criança, o caminho que ele deve, porque ele vai crescer e não vai se desviar dele. Gente, olha só, até tempos atrás, os pais sabiam disso e viviam isso. Hoje, os pais, me parece que esqueceram disso. A grande verdade é essa. Olha só. Hoje, eu tive uma reunião com o ministro da Educação. E quando eu fui cumprimentar ele no diálogo, né, eu falei do Ministério de Educação. Ele olhou para mim e disse: não, pastor, o ministério é de ensino, porque é a família que educa. O nosso papel é apenas ensinar. Educar não é papel. E eu achei interessante essa colocação. Mas preste atenção. Se é na base que, se nos alimentarmos bem, certo? Vamos nos desenvolver, sim ou não? Se é na base, se formos tratados bem, amor, respeito, carinho, esses valores, vamos estabelecer cidadãos fortes. Não é tão difícil de entender porque que há um sistema tentando deformar a base. Sim, tiramos o homem de casa, tá bom, para trazer o sustento. Isso não foi suficiente. A maioria dos animais, ou do reino animal, nunca os dois se afastam de sua cria e delegam a criação de seus filhos para outros, como faz o ser humano. Sempre quando um dos pais não estão por perto,
os filhos estão sendo guardados pelo outro. Hoje, quando olhamos essa geração, não é difícil saber onde elas vão. Por quê? Porque primeiro a maioria delas não reconhece paternidade. Cadê as pessoas que deveriam ser para elas referência? Pastor, por que você está usando isso? Porque eu quero transportar isso agora para a vida espiritual. Pois é uma analogia nisso. Porque temos tantos crentes fracos, tantas pessoas que têm dificuldade de sobreviver aos tempos de crise, aos tempos de perda, aos tempos de escassez. A Bíblia diz que quando alguém se converte, acontece o que com ele? Ele nasce de novo. E se ele nascer de novo, e está havendo uma analogia com o nascimento do ventre, na história de Jesus conversando com Nicodemo no capítulo 3 de João, o que nós vamos entender? Que se pessoas nascem em fé, e não nascem num ambiente sadio, preparado, capacitado, para ensinar essas pessoas, é fácil entender que a fé delas não vai conseguir sobreviver a muitas coisas. Por isso temos pessoas tão tristes, sabe? Quando o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja disso, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Senhor. O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo, eu estou preparado para viver todos os momentos, mas essa preparação vem de base. Eu quero que vocês entendam que treinar pessoas, fazer com que pessoas, principalmente que estão chegando agora na fé, fazer com que o alicerce dessas pessoas sejam fortalecidos para que elas entendam que o ambiente de milagre é extraordinário e sensacional, mas muito mais do que isso, existe uma vida para se viver ao lado de Deus. E esse é o grande desafio. Quando olhamos para José, vemos sua base, e a base foi tão interessante que o texto diz que os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seus pais, ou de seu pai, certo? Que são seus irmãos mais velhos, têm comportamentos ruins. Quando eu fui olhar, José é o 13º filho de Jacó. O 14º é Benjamim, e tem uma menina chamada Diná. Quando eu fui olhar, Bila teve 2 filhos, e Zilpa teve 2 filhos. Raquel teve 2. Se são 13 filhos, e 2 são de Raquel, 2 de Bila e 2 de Zilpa, sobraram 7. 7, 6, 13. Os 7 filhos são filhos de Lia ou de Leia. E o texto não me diz que Rúben, Simeão, Levi, essa turminha, que são filhos de Leia, tem mau comportamento. O texto diz que o comportamento ruim era dos filhos de Bila e o de Zilpa. O que isso me mostra? Que esse rapaz vai viver perto de gente ruim, sim ou não? Mas vai viver perto de gente boa. E quem escolhe que comportamento vai replicar é ele, segundo sua base. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos a fase de viver perto de gente ruim e perto de gente boa. Você sabe, tem gente ruim no seu trabalho, tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas tem gente boa. Tem gente ruim na sua família, mas tem gente boa. Tem gente ruim na sua vizinhança, mas também tem gente boa. Tem gente ruim na igreja. Tem gente ruim na igreja. Tem gente boa na igreja. E gente boa é muito maior o número do que gente ruim. Tem gente que é tão ruim, mas tão ruim na igreja, tão ruim, que eu acho que o Satanás não devia aceitar. Porque eu já desqualifiquei gente para entrar no inferno. Falei, Senhor, nem para o inferno serve. Isso é ruim demais. Dá para desintegrar? Não vai para lugar nenhum, para não estragar a vida de ninguém. Nossa, pastor, o senhor é pastor, não pode falar isso. Ou posso?
Eu posso. Ruim. Dane-se, eu vou embora agora mesmo. Eu não estou falando de você. A não ser que você seja tão ruim. Mas provavelmente você não é. Escute só. Mas se isso está te ferindo, pode ser que você seja. Volte aqui para mim. Olha só. Vai ter gente ruim em tudo quanto é. Isso, afasta. Pastor, por que tem tanta gente ruim? Esse dia uma menina falou comigo: pastor, eu tenho o dedo podre para escolher homem. Eu falei: menina, fecha as mãos. Você está rindo, mas esse assunto é sério. Nós temos que sobreviver. Tem gente na igreja que o pastor pede para orar, ele ora. Não ora. Levanta. Levanta a mão. O culto não acabou. Uma pessoa dela não pode nem ir para o inferno. O fogo nem acabou, ela já está indo embora. É ou não é verdade? Escute, preste atenção. Tem gente boa e tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Entenda. Nós temos que sobreviver a essas coisas ruins, é ou não é? E não nos decepcionarmos e continuar vivendo com gente. Pare de se decepcionar com as pessoas que te feriram, que te machucaram. Oh meu Deus, nunca mais. Esse dia uma mulher falou comigo: nunca mais, pastor, quero saber de homem. Homem é tudo igual. Eu falei, você é rodada, hein? Ela falou: por quê? Eu falei: você conhece todos os homens. Aí ela falou: não era isso que eu quis dizer. E eu falei: e eu também não queria dizer isso. Já que você mudou seu discurso, eu mudo o meu. Mas o que ela está me referindo? O que ela está descrevendo para mim? Que ela já se decepcionou tanto com suas escolhas, que ela já acha que é tudo igual. Não é tudo igual não, gente. Não é não, tem muita gente boa nesse mundo. Entendeu? Muita gente boa. Onde está? Quer que eu preste consultoria? A minha eu já achei. A sua mulher é boa? Boa. Muito boa? Boa. Muito boa? Boa. Achar bom já tá bom. Muito bom não casava comigo. Porque eu não sou. É um desafio, gente. Quando eu olho para esse indivíduo, eu vejo ele sobrevivendo aos exemplos negativos. Sim ou não? Sim. E agora ele vai ser vendido por seus irmãos. Ele vai ser vendido como escravo. E aí eu pergunto a você: ele vai ser vendido como escravo porque ele pecou? Não. Então por que ele foi vendido pelos seus irmãos? Se ele não fez nada para ser vendido. Por que ele foi vendido pelos irmãos? Se ele não fez nada para ser vendido. Pelo mesmo motivo que você está sofrendo hoje e não fez nada para estar sofrendo hoje. Porque esse sofrimento que você está vivendo hoje, e não é causado por você, é apenas uma fase da sua vida que você tem que aprender e viver com dignidade. Porque Deus vai falar com pessoas através da sua dor. Deus vai mostrar quem Ele é na vida de um fiel. É assim que funciona. Ele vai ser vendido pelos seus irmãos. E alguns deles tinham um comportamento muito ruim e não foram vendidos. Mas ele foi. Porque foi a fase de José. Que fase era essa? A fase de sair de perto de sua família, de perto de seus irmãos. Por quê? Por que ele foi o único que saiu? Porque ele ia viver coisas que ninguém viveu. Para de perguntar por que você está sofrendo. Para de perguntar por que você está enfrentando o que você está enfrentando. Para de perguntar o porquê. E busca a sensibilidade de entender para onde Deus está te levando. Entendeu? Deus quer te honrar. Deus quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Entenda isso. Ele é vendido na casa de Potifar. Ele trabalha para Potifar, sim ou não? E ele na casa de Potifar, ele é o quê? Ele é o quê?
Ele trabalha para ser o Senhor. E quem é que enriquece? Quem é que trabalha? José. Quem é que enriquece? Potifar. Quem é que trabalha? Quem é que enriquece? E quem é que trabalha? E quem é que enriquece? O que é isso, pastor? Isso é o tempo que José vai aprender a conviver com a bênção dos outros, com o enriquecimento do outro, com o bem-estar do outro. Porque tem gente que tem que amadurecer para ver o outro vencer. Tem gente que não é capaz de ficar satisfeito de ver um irmão seu, um filho seu, ter um estilo de vida melhor. Tem gente. Eu já vi mãe desejar que um filho rico ficasse pobre, porque os outros pobres, ela sabia que não tinham comprometimento, nem engajamento com propósito para ficarem ricos, mas ela sentia dor e queria que aquele que estava bem perdesse o que tinha. Deixa eu falar uma coisa com você. Nós temos que ter muita maturidade para ficar satisfeito com o sucesso dos outros. José na casa de Potifar, ele trabalha, Potifar enriquece. Ele trabalha, o Potifar enriquece. E ele vai aprender uma coisa também na casa de Potifar. Ele vai aprender a lidar com gente que está acima dele. Acima. Sempre vai ter alguém acima de você. Eu falei isso aqui esses dias. Às vezes nós vamos viver perto de pessoas que têm coisas que nós nem gostamos, mas nós, iludidos, acabamos querendo. Um tempo atrás, eu fui num local e o cara me levou para me dar uma volta de jet ski. Pensa num troço legal. Menino, um jet ski grandão. Ele falou, vai lá, pastor. Ele estava numa lancha e eu fui com o jet ski. Rapaz, quando eu voltei com o jet ski, gostou? Falei, como é que não gosta disso, irmão? Isso é maneiro demais. É caro. Ele falou, não, pastor, compra para você. Eu falei, rapaz, vou comprar um negócio desse. Um jet ski. Fui para casa. Cheguei em casa. Primeira vez que eu andei. Falei com a minha mulher assim, filha, andei num jet ski. Filha, pensa num troço maneiro, o jet ski. Eu vou comprar um jet ski para mim. A mulher é extraordinária. Ela me fez uma pergunta que eu não tinha parado para pensar. Para andar onde, Cláudio? Eu fiquei caçando lá em Xerém um local assim com jet ski. Falei, gente, esqueci disso, querida. Deixa eu falar uma coisa para você. Grande parte das coisas que somos estimulados a ter não tem nada a ver conosco. É ou não é? É o que o outro está usando, é o que o outro está fazendo, é o que o outro. E se nós não tivermos o que o outro tem, porque sai o iPhone X, eu quero o X, o XX, o XR, agora sai o 11, se sair o 19, eu quero, para quê? Para quê? Ele tem 3 câmeras. Você é fotógrafo? Não. Pois é, ele tem uma conexão com Marte. Tu tem parente lá? Ô, gente, grande parte é ou não é? E os filhos da gente, ele quer o quê? O Xing Ling? Não, sua filha desse tamanho, sabe falar nada. É ou não é? Sabe nada da vida, nada. Ela quer a maçãzinha. Ela quer. Por que ela quer? Ela quer para chegar na escola, tirar. Entendeu?
Tem uns que tem o telefone, mas não tem como falar. É porque não tem dinheiro não. Tem que ficar caçando na frente da casa dos outros uma rede aberta. Sangue de Jesus tem poder. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Encontre a razão do seu viver e pare de querer viver a vida dos outros. Sabe por que pessoas não são felizes? Porque não têm aquilo que na verdade não querem. Porque a maioria já tem tudo que quer. Tem uma história que um cara ficou perdido com a Sharon Williams naquela época. Hoje já está meio passada. E no deserto, ele queria que ela desse um beijo nele. E ela disse que não ia dar. E de tanto ele insistir, ela disse: eu vou te dar um beijo. Mas se alguém me perguntar se eu te dei, eu vou falar que não. Ele falou assim: então eu não quero. Que se eu chegar, o legal é você me beijar e eu falar. Se eu falar lá que você me beijou e falar que não me beija, então também não quero. Porque o importante, para a grande maioria das pessoas insatisfeita hoje, não é de não ter as coisas, é das pessoas não saberem, sabe? Ou de saberem que ela não tem. A casa de Potifar é uma grande lição de maturidade para José. Ele trabalha, o Senhor é com ele, e quem enriquece é o outro. Na casa de Potifar, ele aprende a lidar com alguém que está em cima, mas de lá ele vai para onde? Para prisão. Por que ele foi para a prisão? Porque não se deitou com a mulher do patrão. Então quer dizer que ele está na prisão, não foi porque desobedeceu, não. Ele foi para a prisão porque obedeceu a Deus e honrou a Deus. E por que ele vai para a prisão? Porque era a fase da prisão. O que ele vai aprender na prisão? O que não aprendeu na casa de Potifar. Na prisão, ele vai aprender a lidar com poucos recursos, e na casa de Potifar tinha muito. Na prisão ele vai aprender a viver em igualdade com gente que está no mesmo nível, pois todos eram presidiários, considerados criminosos. Enquanto no local ele lida com fartura dos outros, agora ele lida com a sua escassez. Enquanto aqui ele vai aprender a lidar com alguém que está sobre ele, aqui ele vai aprender a lidar com alguém que está em pé de igualdade. Mas o tempo da prisão passou. E agora ele está no Egito, como governador. E como governador, o que é aquilo? É uma fase da vida dele. Ela também passou. Ele não teve o queridinho do papai para sempre. Ele não teve a casa de Potifar para sempre. Ele não teve a prisão para sempre. Ele não foi governador para sempre. Porque não existe para sempre, a não ser na eternidade. Tudo aqui é transitório. E precisamos aprender as lições. Quando eu olho para governador do Egito, o que eu descubro? Primeiro, que agora está na hora de realizar seus sonhos. Note que é a última fase da vida dele. Ele é governador do Egito. O que ele sonhou quando era menino, e teve que viver sob as bases para não se corromper, para chegar a alcançar seus sonhos. E agora, enquanto na casa de Potifar, ele lida com pessoas que estão acima dele, na prisão com alguém que está no mesmo nível, mas agora como governador, ele vai ter que aprender a lidar com gente que está abaixo dele. O que é isso? Isso é a vida de José. O que é isso? Isso é a minha vida, a sua. Eu já tive o tempo de morar na casa dos outros. Eu já trabalhei de pedreiro, de balconista, de motorista.
Eu já trabalhei de office boy. O que foi tudo isso? Foram fases da minha vida. Eu já vivi momentos onde um homem rico me emprestou dinheiro. Eu já vivi momentos onde esse homem rico me pediu dinheiro emprestado. Por quê? Por causa das fases. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu sei que você está no lugar certo. Você está aqui porque Deus está presente aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma guerra no mundo espiritual. E se o diabo tivesse vencido, você não teria vindo aqui. Eu não sei a desculpa que Deus deu para você. Eu vou lá na segunda-feira porque toda segunda tem um culto legal lá. Eu vou lá porque a minha amiga me chamou. Eu vou lá porque o pastor Cláudio Duarte vai estar pregando. Tudo isso foi uma desculpa que Deus deu para você. Mas você só está aqui por um motivo. Porque Ele resolveu que você estaria, tirou de você todos os obstáculos. O que você viu, quem aqui foi capaz de notar que para estar aqui hoje, venceu o trânsito, venceu chuva, venceu isso, venceu aquilo? Levante a mão. Olha aí, só os que sabem que venceram. O restante nem notou, porque os anjos entrou com a providência de forma discreta. Não deixou nem tu perceber. Por quê? Porque Deus tem um propósito para você nessa noite. Dizer para você o seguinte: eu estou a fim de tirar você do inferno e colocar você no reino dos céus. E eu posso fazer aquilo que você precisa, mas eu também posso não fazer. Por quê? Porque não estou afim. Então eu vou embora. Então é o chifrudo? Vai lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a viver o seu momento. O seu momento. Ele é ruim, mas é seu. Entendeu? Ruim, mas é seu. Eu termino aqui. Fui viajar essa semana passada. A companhia aérea esqueceu de me avisar que o voo estava cancelado. Aí eu perdi o voo de Campinas para Portugal. Estava com minha mulher. Quando eu estou sozinha, mais tranquilo. Eu sou itinerante. Entendeu? Eu sou. Então estou acostumado com essas coisas. Durmo em qualquer lugar, como qualquer coisa. Tem hora que dá para comer. Sai às vezes, do voo ou do aeroporto. Vou direto para o púlpito pregar. Mas minha mulher estava comigo. E quando no Santos Dumont avisou, cancelou o voo. Eu falei, mas como cancelou? Não me avisaram. Eu falei, então me coloca no próximo. Mas o próximo voo, o senhor perde a conexão. Primeira coisa que eu pensei, Satanás. Você é um maligno, perturbando a minha vida. Eita, miserável. Empoderei o diabo, mas pensa, empoderei. Quando de repente, eu falei, não. Quem é que governa minha vida? É Deus. E por que eu pedi o voo? Porque pedi. Que o avião vai cair? Não, porque tem muita gente no avião. Então não é só por causa da minha cara. É porque eu falei para minha mulher assim, vamos jantar lá no aeroporto. Jantamos. No dia seguinte, fui comer no restaurante, Paulo. Meu Jesus, uma burrata. Sangue de Jesus tem poder. Minha mulher me olhou depois do almoço, os olhos brilhando, aquela comida maravilhosa. Eu falei para ela, entendi por que nós tínhamos que perder o voo, para vivermos esse momento
2 burratas, a sua e a minha. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você está vivendo não tem nada a ver com o diabo. O diabo não governa a sua vida. Ele não tem poder para tocar em você. Porque a Bíblia diz que os anjos, Deus dá ordem aos seus anjos, certo? Para nos proteger. Amém? Então nós estamos vivendo o quê? O que nós temos que viver. Então levanta essa cabeça sua. Entendeu? Ah, pastor, eu estou em fase terminal, vou morrer. Pois é, morra feliz, com dignidade. Entendeu? Antes de morrer, dá um beijinho no ombro e tchau. Ah, pastor, eu queria falar que ele vai me curar. Ele cura, mas tem hora que não cura não. Morre mesmo, estou falando sério. Pô, pastor, não queria escutar isso. Mas quando você chegar no céu, você vem falar, bem que o pastor falou que eu ia morrer. E olha como é que você vai morrer feliz. Pior se quem morrer foi eu hoje, não é? Viva o melhor de Deus. Entendeu? Porque é Ele que governa a sua vida. O Lula foi solto. O fulano. Mudou a sua vida soltar ele? Mudou? Você está solto, você está preso, vocês vão soltar 350 mil. Eu sei que eu vou continuar vencendo, porque nenhum partido político governa a minha vida. Quem governa a minha vida é o Senhor dos Exércitos. Então pare de ser profeta do caos. Se divirta, meu filho. Entendeu? Ah, pastor, casamento é bom demais. Não sei se dá para ser feliz, mas é bom. Certo? Eu aprendi uma coisa e termino aqui. Para ser feliz, quem é casado, levante a mão. Abaixa a mão. Repita-se comigo. Para ser feliz no casamento, só precisa de 2 coisas: paciência e beleza. Isso, não precisa mais de nada. Porque se tiver indo tudo bem, beleza. E se não tiver, paciência. Isso. Fica de pé aí agora.